A última imagem mostrada pela polícia que nós tivemos acesso, ele está com gesso. Mas quiçá isso pode ser verdade ou não, né? A gente não sabe exatamente se ele montou essa estratégia também numa tentativa de fugir diante das ameaças que ele vinha recebendo. Volto a dizer outra coisa, na região onde esse vídeo foi gravado, existia inclusive pessoas que falavam, ele mora um pouco mais abaixo, ele morava um pouco mais ali. A família está completamente acuada diante de tudo isso, mas não descarta-se a possibilidade da mente desse sujeito doentia, porque o que ele fez é algo doentio, dele conseguir outros artifícios para tentar cercar outras mulheres, outras vítimas e, a partir daí, redesenhar a forma de ataque dele. Então, são possibilidades. Polícia trabalhando nesse momento em todas elas. Tanto que a gente percebe, o Bate, a cautela por parte de alguns investigadores com relação a tudo que está chegando. Informação de possível rastro, de possível corpo, de possível identidade, de esconderijo dentro de casa de familiares, tudo isso, nesse momento, está sendo checado pelos investigadores num entra e sai enorme por parte aqui da delegacia. A gente percebe uma intensidade muito grande de pessoas que, inclusive, vieram pessoalmente trazer detalhes de como ele poderia estar migrando, se é que ele não foi vítima do crime, do tribunal do crime, que é outra informação que chega o tempo inteiro para a delegacia, como ele poderia estar migrando dentro de São Paulo. Mas, claro, todas as informações colocadas na mesa agora e as denúncias aí acerca do possível julgamento dele. Vamos ver a reportagem feita pelo próprio Dionísio enquanto a gente tenta localizar esse corpo, se é que pertence ao maníaco da Moca. Pode encher a tela. Pelo menos 7 mulheres foram vítimas do maníaco da Moca. Novos circuitos das tentativas de sequestro vêm à tona. Mas por que o carro usado pelo suspeito foi abandonado? Onde está o homem que tenta sequestrar mulheres em São Paulo? Quem é ele? Se ele cometer um ato de se expor, ele será preso. A Polícia Civil tem agora casos registrados em pelo menos 2 delegacias da zona leste da capital. São 7 mulheres que foram atacadas no meio da rua pelo homem identificado como Solirano de Araújo Souza. Depois de um longo levantamento, a polícia conseguiu localizar o veículo usado por este homem para tentar render as vítimas. O carro prata de Solirano foi abandonado na comunidade da Alba, também na Zona Leste. Uma vez que o veículo foi encontrado na via pública, perto de uma comunidade, o razoável a ser feito, e foi feito, foi a campana, pelo menos por 24 horas, para ver se ele iria retirá-lo. Não aconteceu, inviabilizou essa possibilidade, a gente já pediu as perícias necessárias nele e depois trouxemos ele aqui, onde foi apreendido e está vinculado ao inquérito que tramita. O carro foi trazido aqui para a delegacia, a gente percebe todo o esforço feito pela perícia da Polícia Civil para tentar identificar impressões digitais. Eu vou abrir aqui o carro, dentro dele a polícia encontrou objetos, inclusive a chave de fenda encontrada era para conseguir tirar e colocar a placa do veículo. Aqui dentro do carro bastante danificado, também muitos fios arrancados. E como o veículo nos circuitos aparece sem placa, ele foi encontrado com placa, mas um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Tenta mostrar aqui, Glauco, exatamente esse adesivo aqui. O nome Fé e um coraçãozinho, que segundo a polícia aparece em todos os circuitos gravados das tentativas de ataque desse homem. O veículo aparece nessa nova gravação. Estamos na região da Vila Ema, são 6h43 da noite. O carro usado pelo maníaco da Moca para em uma esquina, em cima de uma faixa de pedestres. Uma jovem vem caminhando pela calçada. Ao passar pelo carro, o maníaco desce e tenta agarrá-la. A jovem consegue se soltar e sai correndo. Ele para o automóvel, que está sem placa, sai do veículo
e fica à espreita. Ou ele passa ao lado da vítima, que chama atenção, para o veículo, desce para tentar abordar essas moças que são jovens. E em todos os casos, as vítimas que procuraram a polícia não têm dúvida. O homem identificado é, sim, o maníaco da Moca, que age sempre tentando encurralar a vítima e jogá-la para dentro do veículo estacionado na rua. São vítimas, mulheres e adolescentes com idades entre 16 e 34 anos. A maior parte dos casos foi registrada aqui no 57º Distrito Policial. 5 casos aqui e outros 2 identificados no 42º, ambos aqui na Zona Leste de São Paulo. E em todos esses registros, logo depois que a polícia consegue identificar o modus operandi e a semelhança entre os casos, para as vítimas foi apresentada uma foto. Essa foto que você vê aí. E as vítimas dizem: esse é o homem que me abordou. Isso aconteceu aqui nessa unidade da polícia e também no 42DP. E em ambos os casos, as vítimas dizem não ter dúvida e falam, inclusive, que o comportamento desse homem é muito característico. Ele parece estar alterado e, ao mesmo tempo, não consegue ter forças para segurá-las por muito tempo. Neste vídeo, uma jovem está em uma parada de ônibus. O homem chega para o carro e, sem que a vítima perceba, ele tenta a agarrar por trás. Ela consegue se soltar e corre. O suspeito parece então não se incomodar. Continua no local. Encosta no veículo, acende um cigarro, volta ao ponto de ônibus e fica observando outra possível vítima. 16 minutos depois, o suspeito para nessa outra rua, desce do carro. Uma jovem de blusa preta vem caminhando pela calçada próxima ao muro. Ao se aproximar, o maníaco a agarra pelo braço, abre a porta do veículo e tenta empurrar a vítima para dentro. A jovem reage, começa a gritar. Demonstrando muita frieza, o maníaco entra no carro e vai embora. Neste outro registro, já à noite, da mesma forma, no destaque, uma jovem caminha pela Avenida Sapopemba, uma das mais movimentadas da região. Soleirano já está parado e tenta rendê-la. Aqui, uma pequena luta e a vítima sai correndo. O último registro de Soleirano é de terça-feira, dia 17. Com dificuldades, ele desce do carro apreendido, usando moletas e com o pé esquerdo enfaixado. O maníaco da Moca entra no comércio e parece conversar com alguém. O carro foi deixado, segundo a polícia, minutos depois desse vídeo, ali próximo mesmo na região. Segundo a polícia, Soleirano é um sujeito perigoso. Lá no passado, a gente verificou que ele tem condenação por roubo, inclusive com privação de liberdade. Teve uma denúncia por homicídio contra uma moça, isso há muito tempo também, e passagem por uso de droga. Dentro do carro abandonado pelo maníaco, foram encontradas camisas de times de futebol, uma chave de fenda usada para tirar a placa e uma faca que teria sido usada contra uma das vítimas. A polícia continua trabalhando para tentar localizar esse homem, inclusive hoje viaturas tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar se deslocaram até um imóvel na Vila São Miguel, porque surgiu uma denúncia de que esse homem pudesse estar escondido dentro de um prédio, o mesmo onde ele tirou essa foto dentro de um elevador. Para a polícia, ele continua na região, mas também nada tem sido descartado até o momento. Como a própria população, os moradores da região, conseguiram identificá-lo como o autor dessas tentativas de sequestro, de abuso, surgiu uma informação de que um homem com as mesmas características teria sido encontrado morto dentro de um córrego. A polícia chegou até a ir a esse endereço,
fez o batimento das impressões digitais, só que não seria o maníaco da Moca. A polícia continua trabalhando, vários alertas foram dados e não se descarta também a possibilidade de que esse sujeito esteja tentando deixar a capital ou até mesmo o estado de São Paulo. Segundo o delegado, Soleirano tem 48 anos, está cercado e deve ser preso em breve. O cerco está feito em várias esferas. Considerando que ele esteja em São Paulo, está todo mundo muito bem preparado para pegá-lo assim que ele aparecer na rua. As polícias rodoviárias, as polícias estaduais e federais também foram avisadas. Se ele agir de qualquer forma que se exponha, nós vamos chegar nele. Olha, eu vou ao vivo com o Dionísio Freitas, que está com o delegado do caso. Enquanto isso, manda o helicóptero lá para a Zona Sul de São Paulo. Diz que está uma... Viu, o Marcos Leandro? Sim, Bate. Parece que tempestade agora na Zona Sul, ok? Confirmo, é verdade, ok. É verdade? O helicóptero está indo para lá já? Agora, Bate, já estamos nos dirigindo. Perfeito. Dionísio Freitas, ao vivo agora com o delegado. É você, Dionísio. Isso, viu, Bate? O delegado, a gente estava conversando aqui exatamente sobre as informações que estão chegando a todo momento para a polícia, justamente por conta do medo da população. O corpo, ou possível corpo, aquilo que a gente estava te falando, uma denúncia, uma informação, um boato que leva a polícia a ter mais um endereço. A gente tinha, eu falei, o corpo, que foi checado pela polícia, que nós falamos ontem sobre isso, mas hoje aparece outro ali, Jardim Primavera, Brasilândia. A polícia recebeu isso hoje. Informações chegam muitas, e todas merecem serem checadas, né? Algumas procedem, outras não. Com relação a essa última informação, por enquanto nada que possa de concreto dizer que tem algum corpo, não achamos, nem necrotério, nem outro local. Mas é uma prática do Tribunal do Crime, primeiro, principalmente na última leva, eles matam, soltam o boato para que a polícia consiga encontrar em algum ponto. Olha, eu não considero nem muita história de Tribunal do Crime, tá? Mas, assim, toda informação que vem, a gente vai checar. Se, eventualmente, tiver alguém morto, a gente vai verificar, em sendo desconhecido, se possa ser o nosso investigado. Até agora, nenhuma dessa denúncia procedeu. Mesmo assim, a polícia continua recebendo, Bate. Essa do corpo na região da Brasilândia é a mais recente. A polícia teria isso e um outro detalhe que me chamou a atenção. Delegado, na imagem que foi divulgada hoje, que nós recebemos, tem ele descendo do carro, inclusive a região onde eu fui, com o pé engessado. Tem registro dele em hospital para fazer um atendimento hospitalar? Ou pode ser para a polícia uma tentativa desse sujeito mascarar um disfarce para sair de São Paulo ou até mesmo ter sido agredido diante das denúncias contra ele? Ok, interessante. Mas assim, existe uma informação de que ele teria pulado o muro, pensando que uma viatura teria visto e ele se autolesionou. Então não teria sido agredido por terceiros. Pode ser um disfarce? Pode ser um disfarce. Mas o fato é que a última informação que eu tive é que ele estava com o pé quebrado. Enfim, essa imagem foi divulgada para facilitar, eventualmente, ele estiver externo na rua, poder comunicar à polícia, à imprensa, enfim, alguma autoridade ou imprensa para chegar a nós essa diligência. Delegado, só um instante. É contigo, viu, Bate? A gente continua acompanhando, eu continuo conversando com o delegado sobre esse levantamento feito pela polícia para tentar chegar até esse homem.